Olá, pessoas bem nutridas, dando sequência aqui a nossa semana de aquecimento de conteúdos, onde eu deixei aí disponível alguns temas para que vocês pudessem perguntar, interagir, e hoje vamos falar sobre doença autoimune. E já adianto aqui vocês que eu vou deixar aberto para que você também possa colocar aqui a sua pergunta, então coloca aqui nos comentários, seja sobre a doença autoimune ou a queixa aí que mais está te incomodando, aquilo que você quer resolver. Então, a partir de agora, daqui pra frente, né, porque domingo nós começamos efetivamente, a gente vai falar sobre as soluções e não só sobre o problema, tá certo? Mas antes de falar sobre a solução, a gente precisa entender por que a gente está com o problema, por que a gente desenvolveu isso. E a partir disso, eu faço uma limpeza, uma faxina mental para realmente resolver. Então, deixa eu colocar aqui nos fixo comentário para quem... o tema do conteúdo de hoje, para quem entrar depois, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Elisângela. Eu não tava conseguindo conectar, mas agora acho que deu tudo certo. Vocês me avisem se estiver travando, se o sinal estiver ruim, tá bem? Porque eu tive dificuldade para conectar. E acho que agora está ótimo. Ontem eu falei sobre cabelo. Quem perdeu o conteúdo, não sabe nem o que está acontecendo, fala assim: Sheila, a primeira vez que eu estou aqui, essa semana teve uma série de conteúdos sobre pele, sobre intestino, sobre digestão. Teve também sobre genitais. Então falamos aí daquilo que é muito perguntado, né? Como órgão de choque, como o supercrescimento fúngico interfere não só a questão do incômodo, mas sim a vida, né? O relacionamento, a família. E há muitas pessoas que estão há anos com esse quadro e já estavam acreditando que não havia um outro caminho a ser trilhado para ser resolvido esse problema. Nós conversamos sobre isso e hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco do quadro autoimune e posso trazer também aí um resumo do que foi conversado aí durante a semana, tá? Mas tá gravado, então é só você entrar aqui no feed se você tiver um real interesse em ter uma imersão, tá? E entender a causa do problema. Então eu te convido a entrar aqui no feed e mergulhar aqui no conteúdo, que com certeza isso já vai criar uma bela de uma base para domingo você começar ali de fato, né, porque é o primeiro módulo do método que vai ser disponibilizado gratuitamente, você vai aplicar aquele conteúdo de forma muito mais simples, né? Porque fica muito mais fácil de a gente fazer alguma coisa quando a gente entende o que a gente está fazendo. Se uma pessoa não acredita no poder do alimento na vida dela, por exemplo, ela não vai colocar em prática o conteúdo de forma intensa. Ela vai fazer um negócio mais ou menos. Se ela não acredita em suplementação, ela vai falar assim: não preciso disso, né? A vida toda eu fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo porque é isso que eu acredito que é o certo. E aqui eu trouxe esse conteúdo para a gente poder limpar, fazer uma limpeza mesmo mental. Tá travando aí o sinal? Tem uma pessoa falando que tá travando. Coloca aqui nos comentários se está tudo bem. Quem está online aqui, coloca pra mim se você tem um quadro autoimune, se não tem, ou se conhece alguém que tem um quadro autoimune. É importante a gente conversar sobre isso. E se você tem um quadro autoimune, coloca aqui nos comentários qual é o quadro autoimune. Qual é o diagnóstico que você já recebeu? Para ter um quadro autoimune, você precisa ter um diagnóstico. Então, uma pessoa... eu passei com o médico várias e várias vezes e depois eu recebi o diagnóstico da doença XYZ. Então, você precisa de um diagnóstico médico, tá certo? E eu vou explicar quanto tempo, em média, uma pessoa demora e o que ela vai sentindo até ter o quadro autoimune. Vou até trocar aqui a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Vou começar por uma outra imagem, que essa daqui. Deixa eu tirar esse filtro aqui, peraí. Pronto. Antes de uma pessoa desenvolver um quadro autoimune, tendo uma predisposição para isso, DNA é aquilo que a gente herda dos nossos pais. Pai e mãe, a gente vai lá, pega um pouquinho de cada, 50% de cada, e a gente tem o nosso DNA. Então não quer dizer que a gente vá ter os problemas dos nossos pais, não quer dizer que se algum familiar meu foi diagnosticado com quadro autoimune, não quer dizer que eu vá desenvolver um quadro autoimune. Mas quer dizer que dentro do DNA, das possibilidades ali da minha família, pode ter um risco. E se eu continuar fazendo as mesmas coisas que o meu pai, a minha mãe,
ou tio, a tia que tem um quadro, uma doença diagnosticada, se eu tenho hábitos ruins semelhantes, e o hábito ruim, assim como o hábito bom, muitas vezes entra em piloto automático e a gente cria, né, abraça aquilo como uma crença. E fica muitas vezes parecendo que é algo bom. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, que é exatamente o que a pessoa acredita que é saudável para ela. E partindo disso, começa a aparecer algumas coisas no corpo, que são características também, muitas vezes, de sinais e sintomas da síndrome fúngica. Então pode aparecer alergias de pele de todos os tipos, dermatites, coceiras, descamações. A pessoa logo jovem tem uma acne muito severa, então uma acne bacteriana, que pode estar associada à acne fúngica. Depois eu vou ler os comentários aqui de vocês, tá? Pode ir mandando as dúvidas e depois eu esclareço. Então pode estar associada à acne fúngica, que gera um processo inflamatório doloroso. Então é um aviso do corpo que há algo errado, que está acontecendo ali um problema muitas vezes digestivo muito profundo. E o corpo vai sinalizando de alguma maneira. O ganho de gordura, então dependendo do biotipo da pessoa, ela pode ganhar gordura mais rapidamente comparado à outra, mas essa gordura tem uma característica de inflamação, de doença, que é a gordura na região abdominal. Então, se eu tenho um problema de peso desde a infância, é diferente de uma pessoa que começa a ganhar peso como consequência ali do estilo de vida dela. São dois casos diferentes. Uma é uma predisposição muito mais forte do DNA dela, a outra é uma questão de escolhas. Então, se eu engordei, que isso já aconteceu comigo, 8 quilos aí ao longo dos anos, isso é característico das minhas escolhas. E isso, cada desses sinais aqui que eu tô colocando para vocês, são gatilhos. São situações que vão ativando de forma negativa alguma coisa no meu corpo. Então, vai aparecer uma doença e isso vai ativando outra coisa e outra coisa. Então, a pessoa pode desenvolver até mesmo rinite, sinusite, bronquite. E ela vai lá, recebe o diagnóstico dessa doença e continua ali tocando a vida dela. Depois vem os quadros de infecções de repetição. Que aí na síndrome fúngica, pessoas bem nutridas, o mais comum, né, de uma mulher relatar que dói, incomoda, que arde muito, né, a questão da candidíase vulvaginal, mas lembre-se que todas as micoses de pele, de unha, de couro cabeludo, né, a dermatite seborreica, caspa, coceiras, tá certo? Então, tudo isso é característico de supercrescimento de fungos. Então, a língua é extremamente esbranquiçada. E fique tranquilo que no domingo, quando você receber o material ali que você se cadastrou, tudo certinho, para você colocar ali em prática o primeiro módulo do método, você vai receber ali diversos conteúdos para você também ter certeza ali se o que você está sentindo e que você já teve de diagnóstico é característico da síndrome fúngica, tá certo? Então aqui eu tô colocando alguns exemplos que é característico do despertar do quadro autoimune. E aí essa pessoa também tem uma alteração intestinal ali considerável. Só que ela demora para perceber que aquilo é anormal. Então ela vai tocando a vida dela, mas o intestino dela não tá legal. Tem momentos que funciona, tem momentos que não. Tem momentos que o bolo fecal sai do formato certo, tem momentos que ela tem muitos gases. E isso, todos esses sinais e sintomas, quando eles se mantêm ali ativados, então a pessoa fica ali muito tempo, então passa-se 6 meses, 1 ano, tá com aquela queixa, com aquele desconforto. O que vai acontecendo? Ela vai buscar ajuda médica. Só que até, de fato, ela entender o que está acontecendo com ela, ela já passou, pensa assim, qual a queixa que mais te incomoda? Se for, por exemplo, uma dermatite ou uma candidíase, ou um próprio inchaço na barriga, que muitas vezes a pessoa não procura nem muito ajuda quanto a isso, mas se tem uma outra característica, alguma outra dor aí associada, a pessoa vai lá atrás, busca bastante médicos. Então a pessoa vai em média de 6 a 10 médicos e demora aí 5 anos para entender que tem algo de errado. Porque associado a isso, ela entende que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Ela percebe que ela não tem energia para tocar a vida dela. Ela entende que a própria, quando eu falo energia, envolve a energia para qualquer coisa. Seja energia para o trabalho, para a realização ali de tarefas familiares, para o próprio sexo,
pro desenvolvimento pessoal mesmo, as realizações, aquilo que ela em algum momento sonhou. Aquilo parece que foi ali jogado dentro de um baú escondido. Ela não consegue mais planejar para realizar os sonhos. E a vida vai ficando cada vez mais morna, com um conjunto de sinais e sintomas. E essa pessoa segue na tentativa de fazer exames, tentando o quê? Buscar uma resposta para aquilo que ela se queixa. Então, 6 a 10 médicos, em média 5 anos, para ela saber ali que o que está acontecendo com ela é um quadro autoimune. Então, veja só o tempo. E aí, o quadro autoimune, o mais comum é o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, isso é muito comum a muitas pessoas com esse quadro, tomam uma medicação e tocam a vida. Mas lembre-se que o gatilho, ele foi acionado há 5 anos ali, e esses 5 anos, essa busca desses médicos, esses gatilhos se mantiveram acionados. E se a pessoa não corrige, não entende para corrigir, ela mantém ali o corpo recebendo esses mesmos estímulos e que, por sua vez, vai manter um enfraquecimento do seu sistema imunológico. Então, o gatilho, tudo aquilo que pode despertar um quadro autoimune, assim como pode despertar um quadro de síndrome fúngica, envolve aquilo que eu repito mais na minha rotina, na minha vida. Então, veja só, aquilo que você faz repetidamente está diretamente relacionado ao resultado que você tem. Por mais que você acredite que o que você faz repetidamente é bom. Então, eu sei comer saudável. Eu sei que esse alimento aqui é saudável. Mas será que esse alimento é saudável para essa sua fase? Será que esse alimento saudável, o seu corpo está conseguindo digerir? Está conseguindo quebrar a molécula desse alimento, um pedacinho dele para poder absorver? Ou esse alimento está te causando uma sensibilidade alimentar? Aí você vai se perguntar, mas qual exame eu faço para isso? Qual exame eu faço para saber? Né? Eu tenho que fazer vários testes, passar no alergista, fazer aqueles testes de 1000 alimentos para identificar que eu tenho alguma coisa? Não, você não tem que fazer isso. Tá? Porque isso é você continuar na busca de algo que o seu corpo já está te avisando que tem alguma coisa de errado, e você vai na busca de um papel para trazer todas as soluções para você. Não tô falando que os exames não servem para nada. Eu raramente, na verdade, já trago isso aqui a vocês, eu nunca solicitei em consultório ou dentro ali do método orientação para testes de alergia superficiais. Exame de DNA é uma coisa, tem exames característicos aí de sangue que podem auxiliar, mas esses testes de 1000 alimentos e tudo mais traz mais confusão do que solução. A pessoa fica mais desnutrida do que nutrida. E no dia 2, tá? Então, dia 12 a gente começa, dia 14 é a aula de alergia alimentar tardia. Vocês entenderam como é simples a gente montar um prato que não gera uma sensibilidade alimentar. Que é você reconhecer de forma simples e prática a combinação compatível ali com a sua digestão. Independente se você tem o quadro de autoimune ou não, você precisa conseguir absorver aquilo que você está comendo. Isso não é difícil, qualquer pessoa pode fazer, até uma criança pode fazer. Mas você precisa ter conhecimento, você precisa saber que isso existe. E se desde a infância, desde criança, você foi ensinado a combinar os alimentos do jeito que você come hoje, você aprendeu isso na escola, ou você aprendeu com um nutricionista. Quando você passou com esse nutricionista, o seu objetivo era só emagrecer, só ganhar massa muscular. Não era tratar a síndrome fúngica, não era impedir a progressão de um quadro autoimune. Não, seu objetivo era simplesmente emagrecer. Então, essa combinação não é para o seu tratamento, não é para você. Tá? Não para essa fase, para essa fase. Nossa vida é cíclica, a gente está em movimento o tempo todo. Então, aquilo que você faz aqui para vencer um quadro de síndrome fúngica, depois, quando você vai fazer para uma outra coisa, então, eu quero um resultado estético, alguma coisa diferente, você vai partir para um outro projeto, digamos assim. Mas uma coisa de cada vez, tá certo? Então, veja, alergia alimentar tardia, que é chamada também de sensibilidade alimentar tardia,
e isso ativa de forma negativa o nosso sistema imunológico. Tudo aquilo que eu não consigo eliminar do meu corpo em formato de toxinas, então eu não consigo eliminar em forma de suor, em forma de fezes, em forma de urina. Então passo alguns dias sem ir no banheiro, toxina acumulada. Eu não me movimento, né? Não ativo a minha respiração, a minha transpiração, toxina acumulada. Preciso eliminar essa toxina. E tudo aquilo que a gente tem contato todos os dias, o ambiente que a gente vive, a nossa casa, o nosso lar, as nossas escolhas, como a gente escolheu viver, isso pode ativar as infecções virais, bacterianas, enfim, de outros micro-organismos. E isso facilita ali uma queda do seu sistema imunológico e pode fazer com que você desenvolva aí o quadro autoimune e, consequentemente, pessoa bem nutrida, uma pessoa que já tem um diagnóstico de quadro autoimune, ela tem mais facilidade, não quer dizer que ela vai desenvolver o quadro autoimune, mas ela pode ter mais facilidade de desenvolver o quadro de síndrome fúngica. Sheila, mas eu não tenho diagnóstico de doença autoimune e eu tenho quadro de síndrome fúngica que não vai embora. Maravilha, tá? Então, uma coisa não está totalmente relacionada à outra. Maravilha no sentido assim, você consegue, se você tem uma predisposição para desenvolver um quadro autoimune, você consegue evitar o quadro porque você não tem o diagnóstico e tá tudo certo. Porque o diagnóstico de quadro autoimune, ele vem com degeneração. Então, não tem como a gente curar o quadro de autoimune porque já degenerou. É igual uma pessoa que tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, de Parkinson, demência. Degenerou uma parte ali. Eu não tenho como refazer isso. Então, o quadro autoimune é a mesma coisa. A pele já entrou ali num processo, o gatilho do sistema imunológico já entrou num gatilho ruim que o corpo ele não consegue reverter isso. Se eu tenho um quadro apenas de síndrome fúngica, eu consigo reverter o quadro, eu consigo curar o quadro, tá? Então eu tenho uma candidíase, eu consigo curar, eu tenho uma micose, eu consigo curar. O quadro autoimune, a maravilha é que eu consigo manter em remissão. Então, eu consigo organizar o meu sistema imunológico para ele entender de fato o que é bom, o que é ruim e parar de ativar de forma negativa as células do corpo. Então, a tireoide que já foi agredida, a gente não consegue reverter isso, a pessoa vai tomar medicação. Só que eu não vou permitir que o meu próprio sistema imunológico vá lá e ataque uma outra parte do meu corpo. Não vou permitir, porque eu já entendi que o meu sistema imunológico foi ativado por uma série, múltiplos fatores, e muitos deles eu tenho controle. É você no controle. Ai, Sheila, mas será que eu consigo fazer isso? Qualquer pessoa consegue, mas precisa ser entendido. A bagagem precisa ser entendida de forma simples. Aquilo que a gente não entende, a gente não coloca em prática. Aquilo que você entende, você fala assim, tá, isso aqui é pra mim, é fácil. Se essa pessoa aqui conseguiu, eu também consigo. Tá fácil de entender. Então, pessoas bem nutridas, se o seu sistema imunológico ele é ativado demais, de forma negativa, uma pessoa que desenvolve aí o quadro autoimune tem esse sistema imunológico super agitado, por isso que antecede um quadro de autoimune na pessoa que tem predisposição às alergias, às rinites, sinusites, os problemas aí persistentes, né? Os problemas, por exemplo, com acne, os problemas de pele que não vão embora. Então, se eu entendo o que está acontecendo, eu consigo ali modelar aquilo que ativou essa resposta negativa no meu corpo. E eu modelo isso através daquilo que eu faço com mais frequência, tá? Então, eu colocar uma medicação isolada não vai modelar o seu sistema imunológico. Eu colocar um suplemento isolado não vai. Porque é um conjunto de ações ali estratégicas que faz o seu corpo funcionar do jeito certo. Um suplemento, uma medicação isolada não tem a capacidade de nutrir de forma integral as suas células. O que eu quero dizer com isso? É aquele poder de absorção. Absorveu, não absorvi, não quero isso dentro do meu corpo, jogo fora. Não, isso aqui eu quero dentro do meu corpo, o corpo sabe o que é bom pra ele, ele vai lá e absorve. Mas a gente só faz isso, o nosso corpo só faz isso, ele reconhece o que está aí, o que está entrando, tá? E aí o que ele não reconhece, isso aqui é ruim,
Então, aqueles momentos de comemoração, de festa e tudo mais, que a gente entra em contato com coisas que a gente sabe que não é tão bom, isso acontece comigo e vai acontecer com vocês também, isso é vida normal, o corpo tem que saber eliminar. E a gente pode ajudar esse processo de eliminação. Existem vias de eliminação que precisam ser ativadas, tá certo? E aí que está o segredo da coisa. Se essa bagagem você não tem, e você vai ali, um exemplo, vai comemorar o Natal, vai fazer alguma coisa assim, e depois no dia seguinte você não sabe o que fazer para melhorar isso, né, para potencializar aquilo que você precisa eliminar, aí o processo fica um pouco mais difícil, tá? E aí você estoca essa toxina e isso pode ser um gatilho aí para o seu quadro de síndrome fúngica não ir embora e também, se você tiver essa predisposição de ativar uma doença autoimune. E lembre-se que se você está no início do quadro, você vai passar em vários médicos, fazer vários exames, vai demorar às vezes 10 anos e vai falar assim, nossa, agora eu tive diagnóstico de autoimune. Mas isso começou lá atrás, com queixas que o seu corpo já estava te avisando e que você percebia isso. Mas que aquilo não era uma prioridade, muitas vezes, para o médico que você passou, porque o exame não deu positivo para alguma coisa. O exame não deu, você tá com a queixa, mas o seu exame não deu nada. Então, padrão ouro de reconhecimento que nós temos alguma coisa de errado no nosso corpo é sinal e sintoma. É claro que eu tenho que levar em consideração também os meus pensamentos, a minha saúde mental, tudo aquilo que eu estou exercendo e fazendo no meu dia a dia, tá? Porque isso também pode ser um estímulo negativo, né? De cortisol, de insulina, que são os principais hormônios aí que ativam negativamente o funcionamento do corpo. Por isso que, inclusive, Alzheimer, o nome é diabetes do tipo 3, né? A Maíra colocou aqui, evacuar formato errado de fezes também pode ser síndrome fúngica? Não. O formato das fezes não vai sair perfeito todos os dias, porque a gente não come perfeito todos os dias, né? A gente não tem uma vida perfeita todos os dias e tá tudo certo. Agora, as características de que há algo que precisa ser levado em consideração de forma bem imediata, então eu percebo que isso está acontecendo e eu tenho que prestar atenção, quadro aí de fezes pastosas, porque isso já é um chacoalhão do seu corpo, que há um problema ali de digestão, então teu corpo está querendo eliminar alguma coisa que é tóxica para você. E não necessariamente é uma contaminação alimentar, pode ser algum alimento que você tem essa alergia alimentar tardia, que você está repetindo demais, tá? Esses detalhes no dia, na quarta, segunda, terça-feira, vocês receberão material para vocês analisarem isso aí na rotina de vocês, tá? E a pessoa que tem as fezes aí bem picadinhas, também é uma questão de excesso, né? De reabsorção, ali o corpo fica reabsorvendo o que tem nas fezes e depois o que vai eliminar é bem pequenininho, bem picadinho. Isso é uma sinalização que está com excesso de toxinas no corpo, tá? Então tem que consertar isso. A Dulce colocou, eu acredito que tenho síndrome fúngica, meu marido diz que estou inventando, pois o médico só envia fluconazol. Talvez o seu marido não tenha visto nenhum conteúdo de forma profunda sobre fungo, sobre síndrome fúngica. Porque por mais que a gente saiba que tem fungo nos alimentos, eu vejo fungo ali no alimento mofado. Mas a pessoa não consegue imaginar que o nosso corpo ele pode estar mofado também quando eu estou num quadro de síndrome fúngica, quando eu estou coçando, quando eu estou com algo persistente, quando eu estou com a micose, com a candidíase. É um excesso de fungo digerindo aquilo que está no nosso corpo. Por isso que coça, arde, dói. O fungo está digerindo para poder ingerir. E aí, para a pessoa, de fato, conseguir enxergar isso, ela precisa estar em contato com o conteúdo. Então, Dulce, se ele não está aqui presente nas lives, se ele não assistiu o conteúdo aí da próxima semana, de domingo, dificilmente ele vai sair da superfície e vai acreditar que isso é um problema de dentro para fora. Acha-se que é só um problema de fora, que é só passar alguma coisa. Muitas vezes. E se precisa usar a medicação, veja só, se o médico muitas vezes passa uma medicação por 6 meses, persiste nessa medicação, isso já é uma comprovação, talvez para os céticos que não acreditam em nutrição, né, que acreditam só na medicação, de que algo do lado de dentro precisa ser tratado. Então, esse supercrescimento de fungos a nível intestinal. Tá? Então, convida ele para assistir os conteúdos, até para que você tenha harmonia dentro de casa para poder resolver isso. Porque se você não tem harmonia dentro de casa, esse processo já fica um pouco mais difícil.
né? Então, a pessoa que tá ali do seu lado é o seu companheiro. É um relacionamento para ter conversas desconfortáveis, para resolver situações. E não para ter conversas desconfortáveis que não levam a lugar nenhum. Tá? Então, no domingo, convida ele para assistir os conteúdos com você, tá bem? Os vídeos serão gravados, já estão gravados. Vocês receberão o material também em PDF, tá? Um arquivo. Então, vai pro e-mail de vocês, checa a caixa de spam e vocês receberão também pelo WhatsApp. Sheila, nem estou cadastrada, nem tô sabendo o que vai acontecer. Então, entra no link do perfil quando acabar o conteúdo daqui de hoje. Vai lá e faz o seu cadastro, coloca um e-mail que você usa, tá? Porque é por lá que a gente vai manter a comunicação ou pelo WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui os outros comentários. A Yandra colocou assim: quantos anos seguindo o passo a passo do seu protocolo para sentir uma diminuição das crises de candidíase vulvovaginal? É cura que a gente vai buscar, não é só a diminuição, é cura. É claro que o processo de recuperação, como eu disse, é de dentro para fora. O teu corpo vai curar outros órgãos aí que são mais importantes para te manter viva. Então, se o seu intestino está danificado, seu fígado está danificado, se, por exemplo, aquilo que reveste os órgãos da parte de dentro está danificado de alguma maneira, isso vai ser uma prioridade para o teu corpo. E não a libido, o órgão sexual, tá? A prioridade é aquilo que te mantém viva primeiro. Agora, em média, no terceiro mês, a pessoa começa a colher frutos do tratamento. Quer dizer que não colhe antes? Sim, colhe, tá? Tem pessoas que em 20 dias, na primeira semana, tem relatos aqui, inclusive, no Instagram. Sheila, em 4 dias eu já comecei a ver melhora. Por quê? Depende muito de quanto essa pessoa consegue, com agilidade, colocar as coisas em prática. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de agir, a fase de ação. Sabe aquela pessoa que às vezes só assiste e não faz? Então, eu tô assistindo, mas depois eu começo. Por exemplo, um amigo meu falou assim pra mim: Sheila, eu contratei um personal esse ano, eu vou cuidar de mim e tudo mais. Eu falei: nossa, que legal, tô muito feliz por você. E como que está os treinos? Ah, não, vou começar só dia 6 de janeiro. Eu falei assim: mas tem um mês de dezembro inteiro, por que vai começar só dia 6 de janeiro? Né? O Natal tá longe ainda, né? Nós temos aí, querendo ou não, Natal e Ano Novo são 2 dias, né? 2 dias que você para ali pra comemoração, são 4 dias no mês de dezembro. E a pessoa procrastinou pro mês de janeiro, porque tem aquela sensação de que o novo ciclo só começa a partir do mês que começa um ano novo. Então, o resultado vem a partir do momento que você começa a colocar em prática de forma profunda, né? Então, eu assisto, eu anoto, né? Eu vou lá e faço o meu resumo com base naquilo que eu entendi e eu coloco em prática, tá certo? E aí, isso varia de 20 dias a 3 meses. E aí, tem órgãos aí que podem demorar um pouco mais, como, por exemplo, unha, tá? Então, a unha, quando tem a micose, leva-se 6 meses a 1 ano para ela estar integralmente saudável. E a candidíase vulvovaginal depende aí de outras infecções associadas também. Se a pessoa tem infecção viral, que precisa também ser colocada em remissão. Se a pessoa tem um quadro autoimune. E isso é facilmente entendido e você consegue colocar em prática a partir do momento que você começa a assistir o conteúdo, que vai ser domingo. De forma gratuita, os primeiros passos serão disponibilizados, tá certo? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Então, pergunta sobre medicações para síndrome fúngica. Não há medicações para a síndrome, há medicações para infecções fúngicas, né? Que são as medicações mais comuns. Então, fluconazol, cetoconazol, itraconazol, os corticoides, quando a pessoa tem aí doenças como dermatite, doenças que precisam mexer com o sistema imunológico, deixar esse sistema imunológico mais quietinho, né? O próprio sistema digestivo, quando a pessoa tem uma queixa digestiva, ela pode ter ali a recomendação também de medicações para não com característica ali para inibir fungos, né? Mas que podem ativar os fungos, né? Assim como antibióticos em excesso. Em excesso não, qualquer medicação, qualquer antibiótico ou qualquer corticoide pode facilitar o desenvolvimento da síndrome fúngica se a pessoa não aplica uma terapia nutricional associada,
tá? Agora, as medicações para tratar fungo são as básicas, são os protocolos, e que muitas vezes a pessoa já é resistente a essas medicações porque ela já utilizou muitas vezes. Por isso que entra as vias naturais de tratamento para quebra do biofilme, tá? Então, isso eu ensino também, isso é muito fácil de aprender e de aplicar, se necessário, tá? Se necessário para quebra do biofilme. Deixa eu ver aqui. Aqui, uma bem nutrida colocou assim: cada médico diz alguma coisa, diz algo diferente. Vejam só, na hora que você vai escolher um médico para chamar de seu, ou que você vai numa emergência, né, que você vai passar com um profissional, aquilo que o médico viveu de experiência, quantas pessoas ele atendeu, ou quanto que ele estudou sobre aquilo é a bagagem clínica dele, a experiência clínica. O que foi visto durante 6 anos de faculdade não é exatamente o mais importante para que ele tenha uma tomada de decisão ali na conduta. E sim é o que ele vai resgatar de informação com base naquilo que ele viu na clínica ali de atendimentos, que ele vai transferir como conduta e te mostrar qual é o melhor caminho para você. Mas um médico que só se agarra às medicações, que não tem um conhecimento de nutrição e que não aplica um estilo de vida saudável em si, isso já traz algo aí, a gente já começa a rever a escolha do profissional. Não estou falando que é culpa do profissional, estou falando que esse profissional não tem bagagem suficiente para trazer o conforto aí do diagnóstico que você deseja ou do direcionamento para aquilo que você quer, tá certo? Isso pode acontecer com o nutricionista também. Então, a nutricionista pode ser uma recém-formada que não tem uma bagagem suficiente para te trazer um conhecimento para que você resolva o seu problema. Às vezes, o nutricionista só tem um conhecimento de reeducação alimentar e isso é saúde pública. Isso não resolve o problema de uma pessoa que tem uma queixa persistente de síndrome fúngica. Não resolve. Reeducação alimentar a nível populacional, é a base ali para manter a pessoa de pé, digamos assim, né? Então, isso é o que tem no guia da alimentação da população brasileira. Deixa eu ver aqui. A Maria colocou: estou com artrose e hérnia de disco. Algumas vezes tive crises com dores fortíssimas, tendinite. Estão melhorando com a alimentação. É isso mesmo. Isso é uma sinalização de degeneração, né? De processo inflamatório já a um nível um pouco mais severo. E isso facilita o supercrescimento de fungos, tá certo? Então, qualquer coisa que gere sobrecarga no funcionamento do meu corpo, e eu persisto, né, com aquilo, só tomo um anti-inflamatório, por exemplo, eu só tomo uma medicação e persisto com os hábitos, com os gatilhos que ativaram aquele problema. Lembra dos gatilhos aqui que eu mostrei para vocês? Então, o gatilho de um quadro autoimune, ele é semelhante a um gatilho que leva uma pessoa a ter o quadro de síndrome fúngica, que pode levar também a um quadro inflamatório, que tudo está associado. Dificilmente uma pessoa tem uma coisa ou outra. O quadro autoimune é uma coisa diferente, mas o processo, quando eu falo aqui para você que tem a inflamação, no caso da artrite, né, ou de qualquer it que esteja acontecendo, é muito parecido com os gatilhos aí que acionaram um quadro autoimune e que pode levar uma pessoa a ter autoimune não, síndrome fúngica, que pode levar a pessoa a ter um quadro autoimune mais pra frente se ela tiver predisposição, tá certo? Então não é da noite pro dia, não aconteceu de ontem pra hoje, isso demorou anos, isso levou anos. Então se eu olho na história da pessoa, essa parte da cronologia, vocês farão também no domingo. No domingo vai ser disponibilizado esse conteúdo pra vocês, tá? Então essa parte da sua história, ela precisa ser levada em consideração pra você não voltar mais pra lá, pra você fazer uma limpeza, né, disso. Para você olhar para o seu passado e falar assim, eu não moro mais aqui. Então, isso aqui fez parte do que eu vivi para eu aprender. Então, não é erro, é aprendizado. Se você encara a vida assim, tudo fica mais fácil, né? Porque é o jeito mais sábio da gente tocar, né, o nosso viver. Então, lembre-se sempre aí desses gatilhos, tá certo? Que são alguns, existem vários outros gatilhos aí que podem acionar um problema. E eu preciso estar ali atenta a isso no início de um tratamento. Depois, você já se torna mestre sobre você. Então, você é mestre sobre o conhecimento sobre o seu corpo. Não pode esperar que um médico, ou até mesmo eu,
saiba detalhes do que está acontecendo aí, porque você está todos os dias em contato com o seu corpo, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. Por isso que é tão importante escrever. A prática de escrever leva a você guardar e memorizar coisas que aconteceram. Até para você rever e falar assim, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ótimo, olha que maravilhoso tá o dia, olha quanta coisa boa. Né? Se no primeiro momento você não gosta de escrever, talvez fotografar seja um caminho, tá? Durante o meu tratamento da síndrome fúngica, eu fotografei tudo. Porque eu ia postar isso? Não. Né? Em 2017, 2018, eu nem colocava coisas sobre isso aqui, porque eu nem imaginava que tantas pessoas estavam com esse quadro de síndrome fúngica. Eu sabia que existia, né? Mas não sabia que tantas pessoas não tinham essa informação. Eu fotografava para mim, para eu saber que estava tudo bem, e para eu olhar e né, falar assim, hoje não foi tão bom, mas tá tudo certo, né? Eu estou ali sob controle. E foi por isso que, inclusive, eu coloquei o nome do método de Você no Controle, tá? Então, vamos lá. Sami, quem indica medicações é médico, tá? Eu não indico medicações. Com a parte da nutrição, são vias naturais que são utilizadas, tá certo? Mesmo que sejam antifúngicos, são antifúngicos naturais, não são medicamentosos, tá bem? Medicação é com prescrição médica e não deixe de ler a bula caso você decida utilizar. E se você vai utilizar, aplica a terapia nutricional associada, tá bem? Os primeiros passos começamos no domingo para quem está inscrito, tá? Não vai ser por aqui, não é live, tá, gente? Não é live, é um conteúdo que você vai receber no seu e-mail, tá? É um conteúdo gravado. A Eneida colocou aqui, Sheila, emagreci e perdi massa muscular. Esse fato tem a ver com fungos? Não, tem a ver com falta de estímulo para você ter essa massa muscular. Porque, gente, massa muscular não vem assim, eu quero ter massa muscular. Dá muito trabalho. Principalmente se a gente passou ali da fase dos 20 e poucos anos. Tá? É com peso e com alimentação, né? Então, você precisa adaptar a sua alimentação para construir músculo. Então, alimentos construtores e que regulam a construção dessa musculatura. E precisa ter peso. E enquanto você não vence a síndrome fúngica, se você foca em ganhar massa muscular antes de vencer a síndrome fúngica, você ativa sistema aí imunológico, né, de forma negativa, porque você está estimulando com peso ali para ganhar massa muscular, só que seu corpo quer vencer o quadro fúngico, então você está dispersando energia. Então, venceu a síndrome fúngica, depois que venceu a síndrome fúngica, está se sentindo bem, nossa, agora eu tô me sentindo ótima. Aí você começa a fazer o treino de força, tá certo? E aí precisa corrigir a nutrição para ganhar massa muscular. Não dá para comer igual um passarinho e esperar ganhar massa magra. É comer. Então, assim, comer o quê? Comer, gente. Comer sem medo de ser feliz, tá? É assim que se ganha massa magra, tá? Comer comida. E a Andra colocou aqui. Já estou 2 anos sem glúten, lactose e não tô tendo resultado. Ela tá falando da massa magra. Não é cortar alimento que faz você ganhar massa magra. É incluir alimentos que vão construir esse músculo, né? Então, você tá construindo músculo com o quê? Não dá pra construir um músculo de manhã comendo uma banana. Tá bom? Então, é simples de ser aplicado, tá? Mas são lapidações que você precisa fazer depois de vencer o quadro da síndrome fúngica. Maíra colocou, as aulas do método também, o material será por vídeo e livro? O método, ele é todo em vídeo, tá? E tem conteúdos também em arquivos, em PDF, tem todo o material explicativo das duas formas, tá? Em vídeo e por escrito. O ideal é que você utilize os dois, tá? Depois eu explico como funciona, tá? Eu não vou explicar em detalhes aqui porque não tá nem abertas as inscrições. Primeiro, aproveitem o conteúdo gratuito. Então, o conteúdo gratuito, na semana do dia 12 até o dia 19, são os conteúdos gratuitos que você vai ter esse tempo dessa semana para usufruir, colocar em prática e tirar dúvida comigo. Depois, você decidiu, quero dar continuidade a isso, dia 19, aí eu abro as inscrições, tá bem? Ó, a Tainá colocou aqui.
Vou há 7 anos, né, em diversos ginecologistas para resolver a minha candidíase de repetição. Quem vai resolver a sua candidíase será você com a bagagem certa. Ir até o médico e usar todas as medicações existentes não é o caminho certo. E por quê, Sheila? Porque você não desativou os gatilhos que te levaram a enfraquecer o seu sistema imunológico. E a medicação com esses gatilhos ativados só vai te levar a uma persistência do adoecimento e, arrisco dizer, a outras doenças. Porque tem muitos efeitos colaterais. Tem que desativar os gatilhos e incluir aquilo que está faltando. O caminho errado, feito repetidamente, você cria uma crença mental e você acha que você tem que viver assim, que a vida é assim, que não tem outro caminho, que você já fez de tudo. Isso é uma mentira que a gente conta pra si, porque a gente não tem bagagem. A gente acha que já viu de tudo, e que já fez de tudo. Mas medicação não é o que faz você vencer um quadro, que faz você desativar o gatilho que te levou ao adoecimento, os gatilhos. Tá? Então, pensa no básico aí de gatilho que possa estar acionado, que você ainda não desativou. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, bem nutridas. Além da alimentação, da nutrição, tem os gatilhos ambientais, né? Então, o que é o gatilho ambiental? Aquilo onde você vive, onde você está todos os dias. Tá? Então, até o travesseiro pode ser um gatilho. Associado, claro, com outras condutas que não são muito boas, né? Da parte da nutrição. Porque se você tá num ambiente que tem gatilho ruim e você não se nutre, isso faz com que o seu sistema imunológico fique sempre fraco, tá? Thalita perguntou, acne persistente pode sinalizar um sistema imunológico frágil? Sim, já é um grande aviso. Um grande aviso. Acne é doença, tá? Acne é uma doença. Não é simplesmente um problema de adolescente ou um problema porque é assim, minha pele é assim. É uma doença. A Amanda colocou aqui, Sheila, eu todo dia acordo cansada, o dia parece que não rende, tenho dor de cabeça quase todos os dias, intestino não funciona. Será que é falta de vitamina? Isso indica alergia alimentar tardia. Esse é o primeiro ponto. Não tá só faltando nutrientes. Por quê? Porque você tá com dor de cabeça, tá? Então, quando há dor de cabeça associada, isso é um forte aviso do seu corpo que alguma coisa que você tá colocando todos os dias no seu prato repetidamente, não é porque você come de vez em quando, não, alguma coisa que você come com bastante frequência. Então, nos 7 dias da semana, pode ser que na maioria deles, então 5 vezes você coma certos alimentos que estão sendo gatilho aí pro seu corpo dar esse sintoma, tá certo? E aí isso pode te levar ao enfraquecimento do sistema imunológico. E daqui a pouco pode aparecer infecções de repetição, se não já está aparecendo, tá? E aí a falta de vitamina é consequência. Por quê? Se aquilo que eu como está gerando um desconforto a nível intestinal, eu não consigo absorver os nutrientes daquilo que eu como do jeito certo. E aí sim falta nutriente. Falta a base daquilo que mantém o círculo, né, da energia funcionando. Então, a gente tem um ciclo da energia que funciona todos os dias, dentro das nossas células. Então, a célula é algo bem pequenininho que precisa de nutriente pra gente, poder acordar, funcionar, poder falar, poder agir, né? E aí, se falta um nutriente dentro ali daquele motor, aí eu começo a me sentir cansada, entristecida, fadigada, eu começo a não ter vontade de realizar, eu não tenho vontade de fazer as coisas. E vejam só o quanto que isso pode prejudicar a vida de uma pessoa. Eu não ter vontade de realizar, de fazer as coisas, sendo uma desnutrição, a pessoa deixa muitas vezes, de conquistar um trabalho que ela quer, de construir uma família, de ter bons relacionamentos com os filhos. Pode causar um divórcio. Porque a pessoa tá infeliz, ela não consegue entender por que ela tá infeliz, e nem sempre a infelicidade é aquilo que ela está vivendo no relacionamento. Isso pode ser a nível nutricional, aquilo que ela não tá
não está conseguindo absorver ou não está conseguindo comer. E falta o nutriente e ela tá sempre irritada, cansada, não quer fazer as coisas e não quer viver momentos felizes. Por quê? Porque não tem ali matéria-prima para isso. Então não é só força do pensamento e falar assim, nossa, mas eu desejo isso. Isso é importante. Eu falar cada vez mais o que eu quero comparado ao que eu não quero, me traz resultados positivos, que é um reforço positivo do que eu estou buscando. Então eu quero resolver, então eu vou fazer isso. Agora eu preciso também da matéria-prima e não só da verbalização. Aí as duas coisas associadas te levam ao sucesso do tratamento. A Maria perguntou, através da terapia nutricional conseguirei até a cura? Sim, quadro fúngico, sim. Agora, Sheila, eu me curei e fui lá e ativei todos os gatilhos, tudo de novo, sem entender o que é o principal gatilho para mim. Esse problema pode ser despertado, é igual ficar gripada mais de uma vez. Por que a pessoa fica gripada mais de uma vez? Porque o corpo dela tá fraco, alguma coisa tá faltando ali. Então, a partir do momento que você recebe o aprendizado, você vai adotar esse aprendizado para si, vai aprender como funciona o seu corpo e vai manter a inclusão disso para sempre, tá? Então, é para sempre. Ah, Sheila, quer dizer que eu não posso fazer nada de diferente que tá ali? Não. O para sempre que eu digo é prestar atenção na mensagem que o corpo tá. Opa, hoje eu acordei um pouco mais cansada. Bom, deixa eu ver aqui o que faltou no dia de ontem, né? Ou se foi porque eu bebi álcool, fiz alguma coisa. Deixa eu prestar atenção nesse detalhe, que vai ser algo meio que automático. Você vai entrar num piloto automático do bem. Então, é algo simples e fácil de ser aplicado, porém exige repetição. A repetição te leva à excelência. Se você repete que é algo ruim, você se mantém num estado aí de adoecimento. Se você repete algo que é bom, você eleva o seu corpo para uma excelência e aí você traz os resultados que você tanto quer. E para isso precisa fazer uma faxina aí daquilo que você acreditava que era o correto, né? Que é como, por exemplo, usar apenas as medicações, né? Não é, gente. Acho que quem está aqui já entendeu essa parte, que pode parecer simples, mas é como nós fomos ensinados desde criança, né? Acredita, tá doente, toma medicação e vai pra casa, tá tudo certo. Deixa eu ver. A Alessandra colocou, qual vídeo você recomenda para quem está chegando agora e não sabe nada a respeito do que você está falando? Bem-vinda, Alessandro. Você vai assistir o conteúdo de domingo. Você vai se cadastrar aqui no link do perfil gratuitamente. Vai ser enviado para o seu e-mail e para o WhatsApp. Todo mundo que está aqui, que não está cadastrado, vai lá, faz o seu cadastro para receber o material gratuito, que é o primeiro módulo do método, tá certo? Então, esse é o primeiro passo que eu sugiro a você. Aproveita que você tá na semana certa. Porque quando passar essa semana, aí já foi. Aí é só em 2022 que eu vou falar disso novamente, tá certo? Então, domingo. Coloquei domingo que é o tempo que vocês estão em casa, tá tudo certo. Você tem tempo para ficar ali no celular e pegar o seu caderno. Você vai precisar de um caderno para você chamar de seu, para você anotar. Né? Então, você vai anotar aquilo que você quer e vai organizar tudo aquilo que eu coloquei lá no vídeo, tá? São vídeos gravados, então você vai poder assistir a hora que você quer. Então, você vai anotar ali as informações e o que você já vai colocar em prática também, tá bom? Bom, pessoas bem nutridas, maravilhosas. A Maíra perguntando do filho. Então, Maíra, sobre crianças, eu não falo aqui. Dificilmente vocês verão eu falar alguma coisa sobre criança. Se acontecer isso em algum momento, eu aviso vocês e a gente faz algo voltado só para criança. Mas foca em você. Se você tem os sinais e sintomas da síndrome fúngica, você precisa consertar isso em você para poder refletir no seu filho, tá bom? Então, foco é você. Ah, Sheila, não tenho nada. Tem certeza? Veja o conteúdo de domingo. Tá? Veja o conteúdo de domingo para ver se não tem algo acontecendo com você. E isso vai refletir na sua família, naquelas pessoas que dependem de você para ter saúde. Adulto, não, cada um cuida, né, de si. Você não tem como mudar seu marido, sua mãe, seu pai. Né? O despertar é individual.
Agora, criança, a responsabilidade é daquele adulto que colocou aquela criança no mundo e essa responsabilidade é cuidar de si primeiro para poder cuidar dessa criança. Então você precisa cuidar muito bem de si, tá? Apesar de, eu sei que as mães querem ali cuidar maravilhosamente bem dos filhos e acabam não cuidando, cuidando de si, né? Eu cuido de mim depois. Não, cuida de você primeiro, tá? Cuida de você, ficou estranho. Domingo o conteúdo é gravado, tá bom? Vocês receberão conteúdo gravado, os materiais também estarão lá associados, tá? E aí depois eu entro ao vivo para tirar as dúvidas do conteúdo gravado. Precisa assistir o conteúdo gravado pra gente poder ter uma conversa profunda aqui, tá bem? Então seguimos, pessoas bem nutridas, ótimo dia para vocês. Faça o cadastro para receber o material, tá? Para você não perder. E a gente começa com tudo aí no domingo. Um grande beijo e vamos com tudo.